Já estamos de volta com o programa em discussão, hoje recebendo aqui o advogado criminalista Júnior Moura e também a doutora Josiana Silva, que é psicóloga e atual presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes da Paraíba. Doutor Júnior, no bloco anterior o senhor falou sobre a questão de que essas coisas acontecem porque, de uma certa forma, há uma negligência ou uma certa omissão do poder público em dar assistência a essas situações, ou de uma forma preventiva. É possível acontecer isso de forma preventiva? Como é que você acha que o poder público tem falhado com relação a isso? De fato, eu tenho esse entendimento de que o poder público ele é falho na questão preventiva e também após acontecer o fato. Nesse caso presente, espero eu estar equivocado, mas a impressão que tenho é que o poder público, e aí eu falo, o sistema de justiça, autoridade policial, policiais, juízes, os promotores, os atores da persecução penal que vão trabalhar, funcionar nesse caso, eles estão muito mais, e isso é uma impressão, naturalmente eu não conheço o caso e nem deveria conhecer, porque versa sobre o direito de uma infante, de uma criança, que deve ter sua intimidade preservada pelo sigilo processual, mas a impressão que tenho é que a preocupação é muito mais, e aí é uma preocupação social, não é uma preocupação social para o meio social, não a preocupação para a vítima, para aquela infante vítima, é uma preocupação de dizer, ó, prendi o algoz, prendi o criminoso, o estuprador, ele já está atrás das grades, já está depositado no cárcere e, em plano secundário, fica aquela infante, aquela menor que é vítima, certo? E que se não for a atuação da imprensa, que se não for a atuação de um colegiado de psicólogos que fazem um trabalho social para estar ali empenhados de forma muito próxima àquela criança, ela acaba que cai no esquecimento pelos órgãos de fiscalização, infelizmente. Além disso, a questão preventiva que eu me reportei é o seguinte: essa criança, de certo, já dava demonstrativos, porque uma criança que vinha sendo violada sexualmente dos 6 anos até os 10 anos, certamente na escola ela já vinha dando indicativos de que havia que estava algo atípico afetando a vida dela. A escola deveria sim ter um setor psicossocial que pudesse estar acompanhando, pudesse estar avaliando de perto essas crianças. E aí, onde é que está o poder público nessa hora? Será que uma criança de 10 anos ou menos de 10 anos, quando em tese começou a acontecer esses fatos com ela, será que essa criança não dava indicativos, não apontava que estava sendo vítima de violência sexual? Como era o comportamento dessa criança? Como era o meio social, o meio familiar dessa criança? Uma criança que, ao que me parece, a mãe era falecida, o pai já estava inserido no sistema prisional, vivia, salvo engano, sob os cuidados de um avô. Será que havia um acompanhamento próximo a essa criança? É isso que é muito triste. Essa omissão desse acompanhamento mais próximo, de um psicólogo, um assistente social, está acompanhando essas pessoas, essas infantes que vivem em um contexto de vulnerabilidade social e que estão muito mais assim, muito mais fragilizadas, muito mais a possibilidade de serem afetadas por essas criaturas aí, por essas pessoas, e aí eu não estou, nesse momento, pré-julgando o tio dela, longe disso. Eu acho que ele deve e merece ser julgado, processado, julgado, ter uma defesa, ter uma acusação justa, ter um julgamento justo. Não estou pré-julgando ele, até porque também, pelo que vi na mídia, ele atribui essas acusações a terceiros, certo? E existe na literatura jurídica, na literatura social, tantos e tantos casos de pessoas que são injustamente apontadas como autores de crimes de estupro, mas daqui a pouco se provar a inocência, porque é muito difícil, principalmente nesses tipos penais, né, de crimes contra a violência, contra a dignidade sexual. Mas eu entendo que o seguinte: essa criança, infelizmente, ela é vítima.
tanto do contexto social quanto da omissão do Estado, porque, sim, tem ferramentas à disposição, tem profissionais à disposição para estar podendo proporcionar um acompanhamento psicológico, de assistente social e etc. a uma criança que está numa situação de vulnerabilidade. E me permita, Erli, fazer só mais uma pontuação, que quando eu falei lá atrás que é possível, certo? É deferido ao médico fazer o aborto de uma criança, de uma pessoa, de uma mulher vítima de estupro. Nesse caso, existe mais uma polêmica seríssima, é que a pessoa, a mulher vítima de estupro, ela sendo maior, ela basta manifestar que quer ser submetida àquele procedimento de aborto. Mas, no caso, como trata-se de uma criança absolutamente incapaz, porque só tinha 10 anos de idade, ela precisaria da representação do representante legal dela, precisaria da manifestação, da autorização do representante legal dela. E, no caso, repare que tragédia social. Essa criança, além de estar sendo vítima dessas atrocidades, seja por parte de quem for, no caso aqui, ao que parece, por parte do tio, mas essa criança nem tinha uma mãe para autorizar que fosse ela submetida a esse procedimento e o pai estava inserido no cárcere. Olha que celeuma jurídica assim, complexa que está inserida essa criança, né, rapaz? Além do mais, fora toda a questão religiosa, social e que se incide, né, sobre essa situação. Então, verdade. permita fazer essa Doutora Josiane, isso. Doutora Josiane, o doutor Júnior falou uma coisa interessante, deixou aí uma observação com relação a essa deficiência do poder público em atuar, tanto na prevenção como na questão do cuidado. E a senhora, como representante do Conselho Estadual, como é que a senhora observa essa questão? Quais são as amarras, quais são as dificuldades do poder público chegar mais junto desta questão? Como presidente, né, num espaço onde a gente está construindo as políticas públicas para criança e adolescente, né, a gente tem muita ausência dessa política direcionada, né, para o enfrentamento a abuso e exploração sexual. Nós temos um plano, né, que foi criado esse plano para 10 anos, um plano decenal de enfrentamento a abuso e exploração sexual no estado da Paraíba. Esse plano, ele tem 9 anos, né? Então, só 2000, ele é de 2011, 2021, ele já passa o prazo, né? E aí, mesmo que a gente tenha no papel as políticas de enfrentamento, certo? A gente não consegue que essa política garanta nas bases, como o Júnior falou, certo? Então, assim, tem que existir um trabalho de prevenção, né? Ele alertou com relação à escola, o olhar da escola, o olhar da família, né? Que estava observando. Com certeza, alguém observou, mas também estava com medo. Eu falo baseado em falas de criança e adolescente que foram abusadas e que me relataram, tá? Muitas e muitas vezes, né, eu em 2019, acompanhei uma situação de uma criança que o estuprador, ele dizia para a criança de 11 anos, se você perder sua virgindade, certo? Os seus seios crescem. E como ela queria muito que os seios crescessem, ele fez o estupro, né? E aí foi encaminhado, teve todo um procedimento, a mãe foi muito atenta, como a menina já estava em atendimento, certo? E aí ela conseguiu dizer para a mãe o que aconteceu e foi pego em flagrante. Mas mesmo assim, é como o Júnior fala, né? E temos que investir mais na prevenção. São muitas crianças. Esse caso é um caso que veio à tona, certo? Para a gente ter a oportunidade de estar dialogando aqui, para todo mundo ficar mais atento e alerta. Nós temos muitas campanhas de alerta, nós temos muitos Disque 100, Disque 123, nós temos Disque 156, certo? Nós temos vários Disque denúncia.
e essa criança não conseguiu chegar a um disque denúncia, nem tampouco uma escola, ou mesmo alguém da família, um vizinho, né? Então, assim, essa prevenção é importante. Pois não. Doutora Josiane, é possível, a senhora que trabalha diretamente e colhendo esses depoimentos, é claro, através do conselho, ter assim, uma visualização do perfil, a exemplo dessa criança de 10 anos, né, pelo que eu entendi, ela não tinha mãe, o pai estava preso, onde acontecem geralmente esses casos? Nessa família onde falta o pai, onde existe a ausência do pai, da mãe, qual é o perfil, então, desses casos, de uma certa forma? Olha, aqui na Paraíba nós não temos um diagnóstico de situação. É preciso fazer um diagnóstico. Mas na minha prática, certo? Geralmente acontece muito no ambiente familiar, certo? Onde está inserido pessoas de confiança, seja um tio, seja um amigo da família, certo? Então, assim, dentro da minha prática, o que acontece são pessoas próximas, pessoas que estão em contato com o ambiente familiar daquela criança, né? E aí, quando chega, geralmente elas conseguem falar dentro de uma escola, que hoje as escolas, graças a Deus, a gente está fazendo esse alerta, né, dentro das escolas, mas é como eu te falo, precisa os nossos educadores ter um olhar mais específico. Às vezes fica dizendo, não, a criança está inventando, né? E aí nem acredita sobre o que está inventando. A psicologia, né? Hoje eu atendo criança com 1 ano e 3 meses, que a mais nova que eu atendi foi de 1 ano e 3 meses, né? Você chega no consultório, aí diz, não, eu vou atender a partir de 5 anos, de 4 anos, quando a criança fala. Gente, a psicologia hoje já tem estratégia, métodos, que pode escutar crianças de 1 ano, de 2 anos, mesmo que ela não fale correto, mas através do brincar, a gente observa indícios, né, de abuso, né, e exploração também, tá? Então, assim, se a criança chegar a um determinado profissional, ele já é capaz de fazer isso, né? Então, Verdade. é só esse alerta que eu digo. Doutor Júnior, esse caso ganhou grande repercussão porque se criou nas redes sociais todo esse impacto que dividiu pensamentos, uma ala ao aborto com a criança, outros contrário e tal, de uma forma com uma pressão externa. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão, até que ponto isso atrapalha ou ajuda diante de uma questão como essa, né? Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão dessa dualidade, dessa questão desse impacto que causa entre duas alas de pensamento, essa coisa toda. De fato, atrapalha porque as pessoas, os profissionais, e aí no caso um médico que tinha a incumbência, em decorrência do mistério, em decorrência da profissão, em decorrência do juramento que havia feito de salvar vidas e de praticar a medicina conforme a legislação, ele se sente, eu entendo que esses profissionais se sentem subjugados, se sentem pressionados, se sentem acuados, se sentem hostilizados, preocupados em sofrerem represárias de alas, de fato, que têm uma inclinação ideológica, religiosa, uma inclinação, ou uma inclinação mesmo achando que aquilo é contra a dignidade da criança ou do feto que a criança, no caso a vítima, carregava. Então, esse efeito externo, essa repercussão social de um caso que, na verdade, não deveria nem ter repercussão social, eu digo, em cima da criança. O fato em si merece a repercussão social. Deve haver a repercussão social, certo? A mídia exerce um papel fundamental neste trabalho, porque é através dessa repercussão, através desse momento que estamos aqui discutindo sobre esse tema, é que a gente vai
de alguma forma, pressionar as autoridades públicas a exercerem ou a desempenharem de forma mais próxima, a adotarem as medidas necessárias para que essas crianças sejam salvaguardadas. Agora, de fato, em contrapartida, a repercussão em cima da criança, em cima de fazer ou não o aborto, quando isso já é sedimentado na letra da lei, certo? De forma inconteste, não dá margem à subjetividade, não é questão de que, se o juiz achar que deve fazer, se o promotor achar que deve fazer, se o advogado provocar o judiciário para fazer. Não, é uma questão positivada na legislação, autorizando aos profissionais médicos. Mas o que eu vi, por exemplo, foi que, e aí naturalmente eu abro um parênteses para dizer, nem todo médico é obrigado a fazer aquele procedimento, exceto se a criança estivesse ali em eminente risco de vida. Ao que parece-me, a criança não estava em eminente risco de vida. A criança, quando eu falo a vítima, né? Não estava em eminente risco de vida. Um caso, doutor Júnior, me permita, um caso inusitado, porque eu, pelo menos, nunca ouvi falar que uma criança com 10 anos pudesse conceder, né, ou ficar grávida, né, uma criança que não tem uma estrutura ainda formada, uma coisa muito complexa mesmo. A literatura fala que a criança mais nova ou a mulher do sexo feminino mais nova a conceber uma outra criança tinha 5 anos de idade. Olha só que coisa, 5 anos de idade, o organismo já conseguiu gerar uma nova vida. Por 5 anos de idade, isso, e aí eu consegui essa informação, naturalmente, na internet, mas tem esse registro aí que a criança tinha 5 anos, a menina tinha 5 anos quando conseguiu gestar uma outra criança. Certo? E, voltando àquela minha questão, eu penso sim que isso tem um reflexo muito grande, triste, assim, sobre os profissionais da saúde, sobre o juiz que vai autorizar, por exemplo, esse aborto. Existe essa pressão, é uma pressão social que é nociva a tudo, mas muito mais aquela criança que é vítima daquela tragédia social que afeta ela e vai afetar, como a doutora Josiane disse, se não houver um tratamento próximo, um tratamento eficaz dos profissionais de psicologia. Diante desse enfoque que vocês colocaram, que a polêmica em si traz à tona a realidade, não é? A realidade dos fatos. Mas atrapalha, por outro lado, porque quem deve tomar decisões, nesse caso, então, seria o poder público, então, a forma mais acertada. Eu nem sei se seria só o poder público, né? O poder público para garantir nas bases, certo? Garantir nas bases que isso não aconteça. E acontecendo, realmente, é responsabilidade do Estado. É responsabilidade nossa. Né? É responsabilidade de toda uma sociedade com relação a uma criança que está sendo assim. Hoje, seu caso está trazendo à tona, né? Por ser vítima, né? E aí a gente está dialogando sobre isso, né? Mas que a gente percebe que a criança precisa de todo um apoio, né, do Estado, né, para que ela possa ter sua infância, né, sadia, né, sua infância sadia, que ela tenha oportunidade de ter infância. E aí você alertou assim, você nunca tinha visto casos desse. E bem lembrado o que o Júnior falou, realmente tem casos de crianças com idade menores, né? E a literatura já informa sobre isso. Mas aqui mesmo na Paraíba nós temos situações, né, de crianças, né? Crianças, porque com 12 anos você dá à luz a uma criança, é criança, né? E a outra, o alerta que a gente faz, até gostaria de dialogar com o Júnior também sobre isso, é quando uma criança ela é abusada por outra criança. Quando uma criança é abusada por um adolescente. O Estatuto da Criança, né, dá todos os direitos, mas como tratar esse abusador, que é uma vítima também, que é uma criança, né? Eu estou trazendo esse debate aqui
porque a gente fica, né, no foco dessa criança que engravidou, que teve seu direito garantido de fazer o aborto, mas que a gente traga esse alerta que as nossas crianças estão sendo abusadas todos os dias, né? Todos os dias, se a gente ficar em alerta. Então, assim, que você possa estar trazendo essa discussão, certo? Em outros momentos também, com outros profissionais, que isso é importante. Professora, a senhora colocou uma questão muito interessante, essa questão envolvendo a questão duas crianças, né? Dois menores. Eu queria colocar essa pergunta que a senhora deixou para o doutor Júnior, mas para o próximo bloco, para a gente abordar isso, porque é muito pertinente isso que a senhora coloca, tá certo? Então, nós vamos a um intervalo e daqui a pouco a gente volta com discussão com essa questão.